irmãos e minhas irmãs, a paz esteja convosco, que é Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Hoje eu vou começar um episódio, uma série, o início de mensagens falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você sabia que naquela época de João, na ilha de Patmos, Jesus, o próprio Deus, falou com João, o apóstolo, um discípulo, e falou das 7 igrejas, enviou 7 mensagens, 7 cartas. E eu quero trazer para você aqui, primeira igreja, Éfeso. Olha só que mensagem tremenda. Apocalipse 1, versículo 11, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o próprio Jesus dizendo, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreva num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, naquela época. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Veja bem, eu vou falar primeiro da igreja de Éfeso. Essa igreja, tem hoje em dia essa igreja. Alessandro tem. Só muda a nomenclatura da igreja. Então a primeira igreja é Éfeso. E vou falar das demais nos outros vídeos. Fique comigo até o final. Olha só, Apocalipse 2 descreve assim: Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras. Olha só a mensagem que Jesus está falando para essa igreja. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem apóstolo e não são, e os achaste mentirosos. Olha isso, versículo 3. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Jesus Cristo está falando aqui. E não te cansastes. Porém tenho contra ti, olha isso aqui, Deus primeiro dá um elogio a essa igreja e depois ele vem com um conselho. Ele vem com elogio e depois ele dá um conselho. Porém tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Alessandro, que tremendo, né? Eu vou concluir no final. Lembra-te, pois, onde caíste, e se arrepende, e pratica as primeiras obras. Senão brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E não se arrependestes. Tens, porém, isto, odeia as obras do Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Essa mensagem é tremenda. Se você perceber essa mensagem, o que Jesus está dizendo? O que Jesus está transmitindo, Alessandro? Para nós, a igreja é o templo. Aqui especificamente, não é a igreja, os púlpitos, as cadeiras, a parede, o teto. Não. O templo em si. Deus está escrevendo. Mas para cada um de nós. Cada um de nós somos a igreja do Senhor. Alessandro, então não é a igreja da Universal. A igreja da Assembleia de Deus. A igreja do Deus de Amor. A igreja Lagoinha. É como hoje Jesus escreve. Se fosse no tempo de hoje. Porque o Apocalipse é atemporal. Ele fala do passado, ele fala do presente e fala do futuro. É o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas. Então Jesus escreve essa carta às igrejas, e primeira igreja é Éfeso. E essa Éfeso está falando assim: eu tenho contra ti uma coisa. Eu vou elogiar você, você está trabalhando, você está sempre perseverante, mas você tem algo contra ti. Então Jesus ele especifica o que é. Eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua perseverança. Mas acontece uma coisa, tem um problema nessa igreja. Mas não é em si uma placa da igreja, um templo, uma denominação? Tá, você pode entender assim também. Pode ser uma denominação. Deus escreve para essa igreja. Mas se você pensar bem, a parede não tem vida. A cadeira não tem vida.
Nós temos vidas. Jesus morreu na cruz por nós, pela nossa alma. Então, por isso que eu especifico aqui os membros da igreja, em especial cada um de nós, ser humano. Então Jesus fala assim, ó, tem um problema. Tem um problema essa igreja de Éfeso. Isso tudo tem a ver, meu irmão, com o nosso tempo, de hoje. Para você entender especificamente a igreja de Éfeso. Tem um problema. Eles abandonaram o fervor da paixão inicial por Cristo. Resumidamente, eles perderam o primeiro amor. E começaram a praticar coisas que não estavam agradando a Deus. E isso reflete hoje em dia. Por que se reflete hoje em dia? Porque tem tantas pessoas, não estou falando aqui especificamente de uma denominação ou não, tem tantas pessoas que são cristãos que deixou o primeiro amor. Alessandro, o primeiro amor, deixou o primeiro amor. Começou a praticar outras coisas que não tem o amor de Cristo. Quando conheceu Jesus, quando você conheceu Jesus, eu conheci Jesus, eu quero se batizar. Eu quero se batizar. Aquele amor, aquela paixão, aquele fervor, eu quero ser de Jesus. Eu quero ser de Jesus. Então aquele amor por Cristo, quando aceitou o batismo nas águas e se arrependi dos meus pecados, falei, Jesus é o meu Salvador, o amor a Cristo, o fervor a Cristo, aquele primeiro amor, como um casamento, como um namoro. Essa igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. Então Jesus dá um conselho para ela, volta ao primeiro amor. Você trabalha, vocês são persistentes, mas está faltando o primeiro amor para essa igreja. Eu não sei se você começou aquela paixão fervorosa por Cristo e abandonou o primeiro amor. Talvez é você. Talvez eu fale assim, Alessandro, eu estou fazendo tudo no automático. Eu estou entrando na igreja e saindo a mesma coisa. Aquele amor, o primeiro amor que eu tive por Jesus, eu não tenho mais. Jesus dá uma advertência, volta ao primeiro amor, se arrependa. Porque Jesus nos ama. Então você tem que voltar ao primeiro amor. Essa igreja, ela perdeu o primeiro amor, aquela paixão por Cristo. E o que está acontecendo hoje em dia? Os cristãos estão perdendo a paixão, o primeiro amor por Cristo. Essa é a mensagem de hoje. Eu vou estar trazendo outras mensagens das outras igrejas que servem para qualquer um. Alessandro, mas eu sou da Assembleia. Ah, Alessandro, eu sou da Deus e Amor, eu sou da Universal, eu sou da Mundial, eu sou da Lagoinha. Não interessa de onde você é. A placa, denominação. O importante é você não perder o primeiro amor. É isso que Deus dá, essa advertência, esse conselho. Olha, você está sendo trabalhador, persistente na obra, mas você deixou o primeiro amor. Meu irmão, a mensagem hoje é essa. Para finalizar o vídeo, não deixe o primeiro amor. Quando você encontrou Jesus, aquela paixão, não deixe esfriar. Amém? Hoje o vídeo se encerra por aqui. Vou estar trazendo as outras igrejas do Apocalipse, que servem para hoje e para o futuro. Talvez você deixou o primeiro amor. Volta aquele fervor do primeiro amor com Cristo. Amar Cristo como nunca amou, quando você conheceu a obra, o reino de Deus, através do Filho do Altíssimo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.